Como que o pessoal se posiciona em relação a manifestações políticas? A senhora é uma defensora de mobilização das massas, mas como fazer com que essas manifestações sejam pacíficas, não desrespeitem direitos, não terminem em vandalismo ou em atos de violência? Como que se faz isso na prática e não só no discurso? Pois é, isso é um desafio colocado para a esquerda, não só brasileira, né, mas no mundo inteiro, porque esses fatos que aconteceram no Brasil, de alguns pequenos grupos promoverem atos de violência gratuita e isolada, eles se repetem no mundo inteiro. Onde tem manifestações, acontece esse tipo de coisa, né? Então não se descobriu ainda, e talvez não exista uma forma de impedir. O que existe, eu acho, é uma forma de neutralizar, porque quanto maior é a manifestação, menor a possibilidade que esses grupos têm de se expressar, né? E de promover, de fato, atos que redundem em algum tipo de violência. Então, quando as manifestações começaram a diminuir de volume, é que esses grupos ganharam um maior protagonismo. Eu vejo, Yuri, que para nós do PSOL atrapalha a nossa estratégia, né? No sentido de que quem defende como nós a estratégia de mobilização de massas, de grandes multidões, se incomoda bastante com esses pequenos grupos, porque eles afastam as pessoas, né? Eles diminuem a afluência de gente, a mobilização, ou por medo do próprio manifestante, que é violento, ou por medo da polícia, que em geral é muito mais violenta do que o manifestante, né? Então a reação da polícia é sempre desproporcional e muitas vezes, inclusive, se utiliza desse escudo de dizer que alguns estão promovendo violência para bater em todo mundo, né? Eu mesma tomei bomba de gás lacrimogêneo lá em Porto Alegre e não estava fazendo nenhum ato de depredação. Então, tem inclusive, a gente tem muita certeza de que dentro desses grupos existem alguns que são, enfim, ideológicos, mas existem outros que são infiltrados diretamente ou da polícia ou de grupos de direita para realmente atrapalhar esse processo de massificação das mobilizações. Mas a senhora mencionou Bolsa Família, a senhora fez até uma comparação entre o que se gasta, pagamento da dívida e o que se gasta no Bolsa Família. A maior parte dos candidatos, as pessoas que a gente tem conversado, dizem: ah, é bom, mas é preciso melhorar, fazer uma porta de saída, tal. Eu sinto até um certo preconceito, às vezes, como se o pobre quisesse ficar lá e não quisesse sair nunca. Uma coisa... Eu queria saber como é que a senhora encara isso. A senhora acha que é uma política assistencialista? A senhora acha que é uma coisa que o PT fez bem? O que a senhora faria em relação a essas 14 milhões de famílias que hoje recebem o benefício? Eu acho que é uma política assistencial e tem que ser feita, tá? Só que hoje o que a gente tem no Bolsa Família é um nível muito pequeno, né, de investimento no Bolsa Família, porque é cerca de 0,5% do PIB que o Brasil gasta com o Bolsa Família. E isso é muito pouco. Os R$70, que é o valor que o governo usa para considerar que alguém saiu da miséria, ele não é atualizado desde a época do Lula, né? Desde o Fome Zero, os R$70 continua igual. Então, hoje, se os R$70 tivesse sido atualizado, nós já teríamos, nesse critério, mais de 24 milhões de miseráveis, né? Então, teria que se ter valores mais significativos no Bolsa Família. Mas o Bolsa Família tem que ser visto como algo transitório, no sentido de que nós não queremos perpetuar a pobreza, né? Então é preciso mudar as bases econômicas, e é por isso que a gente insiste muito na mudança do modelo econômico, porque é um modelo que pode propiciar que as pessoas tenham emprego e tenham a possibilidade de não necessitar do Bolsa Família. Mas eu não só manteria, como eu aumentaria, né, o valor destinado ao Bolsa Família. Acabando com o Bolsa Banqueiro, sobra mais dinheiro para o Bolsa Família. Programa de governo. Contas aí de... E aí eu vi que vocês defendem a reforma agrária. Ela tem uma coisa chamada desmonte do latifúndio. O que seria exatamente o desmonte de um latifúndio? É pegar uma grande propriedade com muita soja e intervir nela ou não? Pois é, eu acho, primeiro, eu tenho como referência, né, as propostas do MST de reforma agrária. Eu acho que o meu Ministério da Reforma Agrária estaria nas mãos do MST, porque eu acho que é o movimento que tem maior conhecimento dessa
situação do campo. E hoje nós temos uma concentração de terra gigantesca e um modelo agrícola voltado para essa produção de commodities para exportação. É preciso mudar esse modelo. E o início dessa mudança tem que se dar a partir das terras que não cumprem sua função social, porque essa Constituição mesmo assegura que podem e devem ser objeto de reforma agrária, né? Depois nós teríamos que rediscutir se é justo socialmente e economicamente se manter, né, essa concentração de terras que nós temos hoje e de que forma nós poderíamos mudar isso. Ninguém vai sair expropriando da noite para o dia, né? Porque é preciso estar respaldado constitucionalmente para fazer isso. Mas se pode abrir esse diálogo com a população brasileira, no sentido de que, para se ter maior produção de alimentos e baixar a inflação dos alimentos, baixar o preço dos alimentos, melhorar a qualidade dos alimentos também, com menos agrotóxicos, menos transgênicos, é preciso mudar esse modelo agrícola. Uma das reivindicações do MST na questão da reforma agrária é que o índice de produtividade que faz a terra ser declarada produtiva ou não produtiva, indicada ou não para a reforma agrária, não muda desde os anos 70. A senhora faria mudança nessa área? Assim, elevaria o padrão para se considerar uma terra produtiva ou não? Eu acho que é necessário se rever esses padrões, sim, para que o desenvolvimento tecnológico seja levado em conta, né? Se a produtividade do trabalhador ela mudou, né, a partir justamente desses avanços tecnológicos e é exigido cada vez mais que o trabalhador seja mais produtivo, eu acho que tem que se exigir cada vez mais da terra que ela seja produtiva, né? Inclusive mais do que o trabalhador que deveria ter benefícios a partir do desenvolvimento tecnológico e poder trabalhar menos. E o que acontece é o contrário, né? O desenvolvimento da tecnologia propicia que o trabalhador seja cada vez mais esfolado, né? E a terra não está sendo produtiva no sentido de que esses ganhos tecnológicos sejam incorporados. E o que a senhora acha desse debate que existe hoje, proposto por alguns setores da sociedade, inclusive representantes do judiciário, de que já é hora de acabar com a isenção de imposto para igrejas, denominações, templos evangélicos ou católicos ou de todo tipo? Como é que a senhora vê isso? A senhora apoiaria uma proposta nesse sentido? Sim. Eu sou a favor de terminar com qualquer tipo de isenção de impostos para igrejas. Eu acho que parte dessa revolução tributária que nós temos que fazer envolve também rediscutir as isenções de impostos para as igrejas, para os bancos, para operações na Bolsa de Valores, para deduções de juros sobre capital próprio, né? Tem um conjunto de isenções fiscais extremamente injustas no Brasil. Entre elas, as isenções para as igrejas. Deve provocar arrepio, isso aí que a senhora acabou de falar, que a senhora pôs os templos junto com os bancos. Pois mas tem uns templos que até parecem bancos, né? Você mencionou várias vezes Bolsa Banco. Críticos ao governo PT dizem que existe o Bolsa Empresário, que é dado pelo BNDES. O que vocês fariam com o BNDES no eventual governo? Pois é, o BNDES tem cumprido um papel, ao meu ver, bastante negativo, né? Porque ele acaba sendo um banco que financia a oligopolização. O que fez com a Friboi, por exemplo, foi isso, né? A Friboi recebeu 7 bilhões do BNDES, a juros subsidiados, que nenhum trabalhador consegue o juro do BNDES, ao contrário, né? A gente paga juros extorsivos no cartão de crédito, cheque especial e etc. E a Friboi usou esse dinheiro para concentrar ainda mais o mercado, né? Comprando vários frigoríficos pequenos. E agora, inclusive, está demitindo em Barretos, né? Anunciou várias demissões e chantageando o governo de São Paulo, exigindo mais benefícios fiscais para não fechar unidades, né? Então, é um papel terrível que o BNDES está fazendo. Eu acho que o BNDES teria que ter o papel de fomentar os pequenos e médios empresários, né? E fomentar, por exemplo, uma nova matriz energética para o país. Nós temos a possibilidade de utilização da energia solar através dos painéis fotovoltaicos, que são painéis que podem ser instalados nas próprias residências das pessoas ou nos prédios e que hoje não são utilizados porque são extremamente caros, né?
Então, o BNDES poderia ter uma linha de crédito para esse tipo de coisa, por exemplo, para financiar a energia solar. Poderia ter uma linha de crédito para financiar os segmentos da economia que precisam se desenvolver e de uma forma mais pulverizada e não mais oligopolizada como ele vem fazendo hoje. São, se não me engano, 12 grupos econômicos que concentraram a maior parte das verbas do BNDES nos últimos anos. Então, o que tem que se fazer é justamente o oposto, é pulverizar para poder apoiar os pequenos e médios e não para aumentar a concentração. Pela primeira vez, o Brasil vai ter 3 mulheres na disputa presidencial, se eu não me engano, entre 12 candidatos. E aí pergunta quais são as diferenças entre vocês 3 mulheres candidatas. Acho que alguma coisa já foi colocada aqui, mas acho que a gente pode colocar as principais diferenças. O que a senhora mais nota de diferença entre a senhora, Dilma Rousseff e Marina Silva? Diferença com as mulheres, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas eu diria uma frase assim, eu acho que não basta ser mulher, né? É preciso estar do lado certo. E eu acho que a Dilma e a Marina estão do lado errado em muitos temas que dizem respeito aos interesses das mulheres, né? Primeiro, do ponto de vista da economia, como eu já falei aqui um pouco, as políticas econômicas defendidas pela Dilma e pela Marina são as mesmas, muito parecidas, elas têm algumas diferenças no grau de ajuste, né? Eu colocaria a Marina, inclusive, como uma neoliberal mais dura, porque ela fala com muito mais ênfase de ajuste fiscal, Marina está à direita de independência na economia, não tenho dúvida que ela está à direita da Dilma, ela está com o PSDB, né? Onde eles têm algumas diferenças, né, do grau de ajuste. A própria independência do Banco Central é um tema muito importante, né, que mereceria toda uma discussão. Então, o tema dos direitos das mulheres, né, como é a descriminalização do aborto, como é o direito às creches, a Dilma propôs, na campanha passada, prometeu que iria fazer 700 mil creches no Brasil inteiro, 70 mil creches no Brasil inteiro, e acabou fazendo menos de 10% disso, né? Então, ela não se preocupou, de fato, em resolver um problema fundamental para as mulheres, que é a garantia da educação infantil para as crianças, que é um interesse da criança, porque o desenvolvimento cognitivo da criança é muito prejudicado pela ausência da educação infantil, e para as mulheres, porque quando se fala em estimular a participação política das mulheres, isso se torna uma grande demagogia se a gente não oferece as condições objetivas para a mulher participar. Como eu já disse, eu fui mãe com 17 anos e eu já era militante, e um dos maiores desafios que eu tive era continuar a minha militância e ser mãe, né? Eu só consegui fazer isso porque eu tinha uma mãe que tinha condições financeiras de me ajudar para ter uma babá, mas quem não tem, está ralado. E o meu filho foi para a creche com 1 mês e meio de vida, né? Uma creche paga, obviamente, porque eu tinha condições de pagar. Então, quem não tem, aí falar em participação da mulher na política é demagogia. Ele só conseguiu chegar ao poder e governar fazendo esse arco de alianças. Fazendo concessões, convidando o outro de lá. Inclusive, o sistema hoje de governança no Brasil é muito difícil. Se você... aquele congresso, essas coisas todas. Sabe? Por exemplo, vai ter que enfrentar uma bancada ruralista de mais de 170 parlamentares. Não sei como é que a senhora vai resolver essa questão da reforma agrária lá. Como é que a senhora pretende fazer isso? Ou seja, dá a impressão, às vezes, que o Lula, com aquele sistema de articulação política dele, era um sistema que eles adotaram, que o seu antigo partido concordou. Como é que a senhora pretende governar com esse sistema que vai ser o mesmo sistema? Como é que é possível governar? Eu vejo que... Sem convidar alguém de um outro partido para ir para um ministério, sem fazer alguma concessão, como é que é possível? Primeiro, eu acho que tem muita gente que não é de partido nenhum, que é muito qualificado, tá? E que muito mais qualificado, talvez, do que pessoas ligadas a partidos, e que estão nas universidades, estão nas empresas, na iniciativa privada, na academia, que poderiam contribuir com o governo. Então, eu não formaria um governo somente a partir de pessoas do PSOL, né? E até poderia, eventualmente, chamar gente filiada a outros partidos. Mas a questão é... por que o Lula teve que usar esse balcão de negócios e fazer até o mensalão para poder aprovar
as medidas que ele queria no Congresso Nacional e eu acho que eu não vou fazer isso. Porque ele propôs medidas ao Congresso que eram totalmente contrárias ao que o PT sempre defendeu, como foi o caso da reforma da Previdência, que foi o estopim do mensalão, né? Tinha uma greve dos servidores públicos contra a reforma da Previdência, enquanto o Lula estava lutando para aprová-la. Então, eram medidas contrárias aos interesses do povo. Eu pretendo governar apresentando ao Congresso medidas favoráveis aos interesses do povo. Vamos me chamar de populista? Talvez a manchete amanhã do jornal seja essa, né? A Luciana é populista. Se populismo é defender os interesses do povo, podem me chamar de populista. Eu quero defender os interesses do povo, eu não quero governar para defender os interesses do capital. Para isso tem o PT, tem o PSDB, tem a Marina, que também parece que está se propondo a fazer isso, claramente. Então eu vou governar para atender os interesses do povo. E aí eu acredito que eu vou poder negociar com o Congresso Nacional com o povo organizado, mobilizado, ajudando a tensionar o Congresso. E muda. Não precisa nem muita coisa, basta encher as galerias da Câmara que muda a correlação de forças. A PEC 300, que é uma PEC que institui o piso nacional para os policiais militares, estava na gaveta, sei lá, há anos, né? Os policiais encheram as galerias da Câmara numa noite, eu estava lá, eu era deputada, foi aprovado. Aí houve uma reação do establishment político, inclusive dos próprios lideranças dos policiais ali que eram deputados, e eles não voltaram mais na Câmara para votar o segundo turno da PEC 300. E aí, resultado, a PEC 300 nunca foi votado no seu segundo turno. Então, muda a correlação de forças quando tem pressão popular. Por isso que eu acredito que é possível governar sem fazer balcão de negócio. A senhora fala capital, burguesia. A senhora sonha com o quê? Com um Estado socialista? A senhora acredita ainda em luta de classes? Ou a senhora sonha com um Estado de bem-estar social, tipo os europeus e tal? Como é que... Não é questão de acreditar em luta de classe, é que ela existe, né? E todos os dias a gente vê ela se desenrolando na sociedade, né? Quando se disputa uma política econômica que vai atender os interesses dos bancos e aumentar os lucros dos bancos enquanto as famílias estão endividadas e os bancos aumentam os seus lucros, isso é luta de classes, né? Então, sim, eu sonho com um Estado socialista no sentido de que nós possamos acabar com essa lógica de que a política econômica e o Estado brasileiro é utilizado em favor dos interesses de uma minoria privilegiada e não em favor dos interesses da maioria do povo. Porque nós somos um partido que se identifica claramente com a ideia socialista e não com algum modelo de socialismo que tenha por aí, porque nós não nos identificamos com modelo nenhum, mas com a ideia generosa de que é preciso acabar com a exploração do homem pelo homem, de que é preciso se construir uma sociedade democrática, onde o poder não esteja concentrado nas mãos de grupos econômicos, mas sim esteja nas mãos diretamente do povo. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder. Pessoal, no calor desse abraço é que eu vou